1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 22, nós vamos ler. 1 Reis 18, nós vamos ler o 22 e depois vamos pular para o versículo 30, tá bom, gente? Vamos lá? Diz assim, ó. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. 30, pula para lá. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha dirigido, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderia ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaço e o pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarros grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responda-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. Também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, nessa manhã aqui, nessa última pregação da série, o Senhor deseja, arrematar isso, concluir isso no nosso coração, no nosso espírito. E em nome de Jesus, que você não fique de fora disso, irmão. Sacode, se levanta, venha ter com o Senhor. O Senhor deseja responder. Em nome de Jesus, eu preciso te dizer isso. O Senhor deseja responder. Responder e responder com fogo. Há um momento, queridos, que as coisas que se passaram já não servem mais. Há um momento que algo novo precisa acontecer na nossa vida. Eu não sei se você está atento, se você está percebendo, mas algo novo o Senhor está propondo para nós. Algo novo o Senhor está propondo para nós, e nós não podemos dormir, nós não podemos ficar no sono, na letargia. Nós precisamos estar acordados, em pé, de olhos abertos. Então, em nome de Jesus, meu irmão, se levante hoje, porque algo novo o Senhor está nos propondo. Quarta-feira a gente estava no nosso PG, você estava lá no teu, em nome de Jesus. E no final, nós oramos pelo Paulo, esposo da Rose, que estava lá na UTI, com dengue, um quadro difícil, Rose? E a gente estava ali orando, mas a gente colocou aquela famosa cadeira dos milagres, carinhosamente apelidada de... E a Rose sentou ali. E quando nós oramos, nós sentimos o fogo queimar. Nós já tínhamos orado durante a semana, a gente já tinha mandado
mãozinha no WhatsApp, foguinho, mão levantada, estamos orando, intercedendo. Mas quando a igreja se reúne, meu irmão, alguma coisa poderosa acontece. E no outro dia de manhã, a Rose está lá mandando: ele vai receber alta da UTI, o médico vai vir aqui. E recebeu alta da UTI. Né? Então, aquelas plaquetas que estavam lá com níveis baixíssimos. Meu querido, nada é impossível ao Senhor. Nada é impossível. Nada é impossível, o Senhor deseja responder com fogo. Elias quer dizer: Deus é o meu Senhor. A palavra, o nome, a etimologia de Elias significa Deus é o meu Senhor. E a pregação de Elias é: só há um Senhor. Adorem só um Senhor. Adorem só um Deus. Sabe, aquilo que, de quem era Elias, quem Deus fez Elias, era aquilo que Deus também colocou na vida de Elias. A palavra que saía da boca de Elias tem a ver com quem ele era. Deus te fez um filho para a glória do seu nome. Então a palavra que sai da tua boca, meu irmão, precisa ter a ver com isso. Eu tenho um pai. E esse mundo precisa de um pai. Elias tem a sua origem numa cidade chamada Tisbe. Ela está situada a mais ou menos 8 quilômetros do Rio Jordão, é o que dizem, na região de Gileade lá. Mas hoje em dia, quando tentam saber, quando tentam localizar onde que era essa cidadezinha, ninguém sabe. É incerto. Não existe uma certeza de aqui era aqui, ó. Foi aqui que o profeta Elias nasceu. Por isso que eu brinquei, pergunta de onde essa pessoa veio. Sabe por quê? Qual a importância disso? Nenhuma. Não importa da onde o Senhor te tirou. Não importa de onde Deus te chamou. Porque muitas pessoas se apegam no natural. Mas é que eu sou lá de Catanduva. É que eu sou de uma família que não tinha pastor, não tinha levita, não tinha ninguém que adorava o Senhor. Lá na minha família, eu nunca vi ninguém orando. Na minha família, eu nunca vi ninguém fluindo no Espírito. Na minha família, é que lá da onde eu vim, todo mundo bebia. Da onde eu vim, todo mundo fazia assim. Querido, Deus te chamou para algo novo. E não importa de onde você veio, Ele quer começar com você. Se Ele já não começou antes, talvez sim, talvez começou com a tua avó, com o teu pai, com a tua mãe. Que maravilhoso. Mas se Ele não começou, tem algo claro, Ele quer começar com você. Não foi assim com Abraão, por exemplo? Não importa. Não importa. O que importa é quem você é no Senhor. O que importa é como Ele te chama. É isso que importa. E no versículo 22 que nós lemos primeiro, ele vai dizer assim: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Olha que tristeza isso, olha que dureza, olha que pesado isso. Você dizer, aqui só eu mesmo. Ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí para a voz de Deus. Ninguém está nem aí para o conselho que vem do céu. Cada um quer vencer, fazer o seu, e cada um... O sentimento de Elias é pesado. Mas o pior de tudo isso é que se você volta uns versículos antes, existia um homem chamado Obadias. Obadias era o responsável pelo palácio. O rei tinha Obadias como um homem de confiança para organizar suas coisas. E quando a fome, o fato de não chover, vocês lembram? Elias orou e deu uma palavra: Acabe, não vai chover. Até que eu diga, não vai chover.
E o que aconteceu? 3 anos e 6 meses, nada de água, nem uma gota de água. Então a situação está complicada. Por quê? Porque Elias veio e perturbou a ordem de Acabe. Veio e bagunçou o esquema de Acabe e sua esposa Jezabel. E Obadias está lá, servindo o rei. A Bíblia diz que ele era um homem muito temente ao Senhor. Ele não era igual a Acabe, ele não era igual a Jezabel. Ele era um homem que temia ao Senhor. Mas o que Obadias fez? Ao ver que Jezabel começa a matar os profetas do Senhor, ele tem uma grande ideia. Eu vou salvar o máximo de profetas que eu puder. E ele esconde 100 profetas em 2 cavernas, 50 profetas em cada caverna. E quando o rei chega para Obadias e fala assim, olha, a coisa está feia, Obadias. Vamos procurar algum lugar que tenha água. Vamos procurar alguma fonte de água, pelo menos para os nossos animais poderem beber. Então, eu vou por um lado e você, Obadias, vai pelo outro lado. E Obadias, ele sai em busca de água. E quem ele encontra? Elias. Ele encontrou a pessoa certa. Porque só na palavra de Elias haveria água novamente. Mas quando ele encontra Elias, Elias fala assim, vai lá e fala para o teu rei que eu estou aqui, que eu quero me encontrar com ele. Fala, misericórdia, não faz isso comigo, Elias. Se eu for lá falar que te encontrei, ele vai me matar. É isso que a palavra diz. Por quê? Já tinham revirado tudo atrás do Elias e nada de Elias. Ah, Elias está ali, vai lá, não é. Ah, Elias está lá, vai lá, não é. Alarme falso. O sentimento de Obadias era medo. Se eu falar de você, sabe o que acontece comigo? Eu perco a minha vida. Aí Elias vai dizer assim, eu juro, aqui ó, diante do Senhor, eu vou me apresentar hoje ao rei. Não tenha medo. Porque Obadias era alguém que sabia esconder profetas e não mostrar profetas. Ele sabia como esconder. Ele conseguiu fazer isso. Algo nobre até. Você fala, uau, nobre. Poupou 100 profetas. Mas com esse coração, com algo tão bom que ele tinha dentro dele, ele colocou 100 profetas dentro de uma caverna, que Elias aqui no versículo 22 vai dizer assim, eu estou sozinho, eu sou o único profeta que restou. Eram 100 profetas inválidos, 100 profetas que não valiam por um, porque quem é o profeta quando ele não está profetizando e fazendo a vontade do Senhor se cumprir? Queridos, isso é muito sério, porque muitas vezes nós vamos tomar um formato, nós vamos nos amoldar a uma situação só para ficarmos vivos. A gente vai se conformar ao momento, a gente vai se conformar ao que está acontecendo, porque a gente precisa manter a nossa calma, a nossa paz. Queridos, a sua paz está logo depois da guerra. Aliás, a palavra de Deus diz que a paz que Ele dá é uma paz que o mundo não pode dar. Amém? E essa paz que Ele te dá, receba ela hoje, é justamente para você poder ir para a guerra. Não é uma paz para ficar de boa. Não é uma paz para ficar deitado em berço esplêndido. Não é uma paz para colocar uma rede e tomar uma água de coco. É uma paz para saber que você tem que ir para a guerra. Elias tinha nesse momento, a vida de Elias não é fácil. Ele tem momentos difíceis. Ele tem momento de fugir, ele tem momento de medo, ele tem momento de dúvida. Ele tem, como eu e você temos. Você não é um ET.
Você é um ser humano. Então, você já teve medo? Você está com medo? Tem gente que está com medo, né? Você já teve dúvida? Você já teve vontade de fugir? Você já se escondeu? Mas aí não é o teu lugar. Ali não era o lugar de Elias. E Elias chega nesse ponto, onde fala, hoje eu vou encontrar com Acabe. E aquele homem que sabia esconder profetas, eles não estavam mortos, eles estavam vivos para esse mundo. Mas no mundo espiritual é como se eles estivessem mortos, porque eles não faziam diferença nenhuma naquele reino. O Senhor te chamou para fazer diferença onde você está. Começando lá na sua casa. A sua casa não pode ser qualquer lugar, meu irmão. A tua casa tem que ser diferente. A tua casa tem que ser um lugar onde o Senhor também está. Não pode só estar você e sua esposa lá. Ele precisa estar lá. Não pode estar só a tua palavra, a palavra dele tem que estar lá. Não pode estar só os seus pensamentos, os pensamentos dele, que são mais altos do que os nossos, precisa estar lá. Não pode estar só o teu olhar, precisa ter o olhar dele lá. Amém? Deus não te chamou para ser um reprodutor de situações. Deus não te chamou para ser só um Ctrl+C, Ctrl+V. Era assim, continua assim e não sei até quando vai ser assim. Foi assim lá antes e agora vai ser assim e não sei de que. Ele te chamou para se levantar no poder e na autoridade do nome dele e fazer cumprir a vontade dele. E numa mesa muito sincera com amigos, a gente ali, conversando, a conclusão era e é, como está a nossa casa, como está a vida do meu cônjuge, como está a vida dos meus filhos, como está a minha casa, que é a minha primeira igreja. Como está? Porque ali, irmão, você é o pastor. Sabe, enquanto a gente louvava aqui, vinha algo no meu coração. Que o Senhor levante pastores aqui nessa casa. Eu sou uma ovelhinha de Jesus. Não, irmão. Ele deseja te levantar como um pastor. Porque enquanto você for ovelhinha de Jesus, você está procurando, querendo saber quem vai te levar para beber água, querendo saber quem vai te levar para comer uma graminha mais verde, querendo saber quem vai te levar para um lugar para você dormir. Mas o Senhor deseja fazer de você um pastor de ovelhas. Deus, como foi dito na semana passada, e muito bem dito, não quer que você seja uma voz de clamor, de socorro. Alguém, eu preciso de uma provisão. Não, Ele quer te levantar como a provisão. E isso não fala só de finanças, não fala só de dinheiro. Isso fala de vida. Então o Senhor está te chamando, falando com você, cuidando de você, curando você, te ensinando a palavra, dando do seu espírito, para que você seja, e não para que você receba só. Amém, igreja? O Senhor deseja que você seja um pastor. Mas que jeito? Eu não fiz um curso de teologia, eu não domino a palavra igual o pastor Júnior, igual o pastor Carana. Não tem problema, irmão. Você tem fome por isso? Se você tiver, Ele não vai deixar você passar fome. Você tem sede disso? Se você tiver, Ele não vai deixar você morrer seco. Vai, busque a palavra, conheça a palavra, busque em oração, peça pelo Espírito Santo de Deus, para que você seja essa provisão, querido. O que adianta 100 profetas trancados numa caverna? Sabe o que ia acontecer? Guardamos 100 profetas na caverna.
mas daqui a pouco todo mundo vai morrer de fome, inclusive os profetas que estão trancados lá dentro da caverna. Morreu. Morreu de fome. Morreu de sede. Alguém precisa se levantar e falar: vai acabar a fome hoje. Vai acabar a sede hoje. Antes que morra. Amém? Queridos, há uma palavra aqui séria e de alerta. Antes que morra, você precisa se levantar. Você vai esperar morrer? Você vai esperar? Você vai esperar o seu casamento, seus filhos? Você vai esperar a sua vida espiritual morrer para se levantar? Você vai esperar para ver se um dia Deus desce aqui na terra em forma de anjo, de fogo? Ou você vai se levantar hoje, antes que morra? Porque a palavra também nos alerta que o inimigo está ao nosso redor. E ele está só esperando uma oportunidade. Ele está esperando um lugar, querido. E eu acho que nós, muitas vezes, somos céticos. Nós não acreditamos no mundo espiritual. Nós não acreditamos, nós somos céticos. Nós não acreditamos que existe um mundo espiritual e que está em guerra e que tem uma luta travada. E que se eu ficar displicente nisso, ficar de qualquer forma, eu serei abalado, eu serei atingido. Em nome de Jesus, igreja, coloca a tua fé em ação. Coloca teus olhos espirituais para funcionar, os teus ouvidos, em nome de Jesus. Não ande como um morto-vivo em cima dessa terra. Em nome de Jesus, creia. O que eu posso falar é falar. O que eu posso fazer é. O Espírito Santo te convence. Mas a minha parte é dizer, creia. Alguém vai dizer assim, mas eu ouvi esses dias, mas as coisas de Deus é meio pesada, né? Que ora, faz barulho, grita, porque, dá uma coisa assim. Resposta de fogo, vai vir fogo, meio pesado isso, né? Não, ficar de fogo é leve, né? Tomar todas é tranquilo. Perder os sentidos, ficar que nem um idiota em cima dessa terra aqui, é normal, isso é leve. Seu filho estiver embriagado, suas finanças irem para o buraco, seu casamento ser uma desgraça, isso é super leve. Ser acordado por demônios à noite, por espíritos malignos que te atormentam, é super leve, é super tranquilo. Tudo que você faz não prospera, dá errado, super leve, super tranquilo. Pesado é orar. Pesado é o fluir do Espírito Santo. Ei, igreja, que loucura é essa? Ei, igreja, cadê os Elias que vão se levantar? Ou a gente vai ser os 100 profetas dentro da caverna? A gente vai ficar nessa caverninha aqui escondido? A gente vai ficar nessa caverninha aqui escondido? E quando a gente sai da porta para fora, acabou o festival, a gente vai embora e tudo continua como se nada tivesse existido? Deus conta com você, crente. Deus conta com aquilo que você já aprendeu na presença dEle, com os testemunhos que você já tem para contar. Quantos testemunhos você tem para contar, crente? Deus quer fazer algo novo. Se você não quer, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar de fora. Porque o vinho novo vem para o odre novo. E se Deus vai derramar um vinho novo, e eu estou dizendo, Ele vai derramar um vinho novo nesse lugar. Se você for odre velho, sabe o que vai acontecer? Você vai se quebrar. E a gente vai falar, que pena, se quebrou. Por mais que o pastor queira te pegar, juntar os seus cacos, o pastor não vai conseguir juntar os seus cacos. Porque o Senhor dos exércitos fez, e Ele fará. Amém? Então, queridos, Tiago 5, 17 e 18 diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Elias era o quê? Ele era um
Vocês não ouviram, peraí. Elias era um... ainda está fraco. Elias era um... Oh, teve homem agora. Vocês estavam escondidos, né, homens? Ele era um homem sujeito aos mesmos sentimentos. Sujeito às mesmas cacas que você, irmão. Ai, meu Deus, eu vi. Não era para eu ter visto. Ai, meu Deus, eu cliquei bem na coisa errada. Bem na aba errada. Pum, cliquei, vi. Ah, meu Deus, eu falei. Misericórdia. Eu não devia ter xingado a mãe dele. Ele era sujeito às mesmas coisas que eu e você. Ai, mas é que eu tenho um perfil meio depressivo. Elias também tinha. Ai, é que às vezes eu fico triste. Ele também. Então o que Tiago está dizendo, olha lá, passou o Novo Testamento lá na frente, já está indo lá para o Apocalipse já. E está falando de quem? Do Elias. A gente nem sabe aonde é a cidade que ele nasceu. A areia do tempo escondeu. Ninguém sabe dos parentes dele, ninguém sabe do passado dele, ninguém sabe de nada. Mas Deus levantou um profeta nessa terra. E lá, Tiago está dizendo, ele era igual eu e você. E ele orou com fervor. Querido, está na hora de você orar com fervor. Para de rezar em nome de Jesus e começa a orar com fervor dentro da sua casa. Lá no seu quarto, no quarto dos seus filhos, com a sua esposa, aqui dentro da igreja. Lá no seu trabalho, orar com fervor, porque para que algo extraordinário aconteça, precisa de fervor. Mas repara, extraordinário nada mais é do que além do comum. Então você tem o comum, você tem o ordinário, o comum, e aí você tem aquilo e mais algo, que é o extra. Sim? Ok? Isso é extraordinário? Então extraordinário é o ordinário, o comum e mais o extra. Então para ter extraordinário, precisa do ordinário primeiro. Ah, mas é tão estranho, né? Eu só vou, é mecânico, eu não estou sentindo. Eu não sinto de orar quando eu acordo. Eu não sinto de fazer um jejum. Querido, você vai fazer o comum, o ordinário. Você talvez não sinta nada, mas você vai fazer. Você vai fazer, você vai construir, você vai colocar um tijolinho de cada vez. Porque quando você tem o ordinário, o Senhor, Ele adora fazer algo extra. Ele adora fazer algo além. Amém? Mas o contrário disso, querido, Deus é Deus, Deus é Deus. Deus pode usar uma mula? Pode, mas você é uma mula? Não. Mas tem gente que se comporta como se fosse uma mula. Deus me usou. Nem era para usar, mas Deus me usou. Não era para Deus me usar. Ele sabe que eu sou uma mula, mas Ele me usou. Mas até quando a gente vai ser mula? Está na hora de a gente tomar o nosso lugar. Está na hora de tomarmos o lugar de profeta. Aquele que declara. Aquele que está vendo o que está acontecendo no céu. Aquele que está ouvindo de Deus o que está acontecendo no céu. Porque não adianta eu ficar constatando o que acontece na terra. Eu preciso anunciar à terra o que está dizendo o céu. E Deus te chamou para fazer isso. Olha que maravilha. Quem está feliz por isso? Está feliz com essa notícia? Tá? Deus te chamou para isso, irmão. Você pode ser um advogado, um médico. Você pode ser um piloto de Fórmula 1. Tem algum piloto de Fórmula 1? Não, não tem. Você pode ser um cabeleireiro famoso internacionalmente como Franklin. Você pode ser um músico como Paulo. Você pode ser tanta coisa. Ótimo. Glória. Mas antes disso, Deus te chamou para ser um profeta. Aquele que anuncia o que você viu. E o que é que você está vendo? Eu estou vendo a série nova da Netflix. Irmão. A vida está cheia de coisa vazia. O que é que nós estamos vendo, igreja? Você sabe que eu, particularmente, veio de uma família de músicos.
Aí cresci com meu pai, músico. Aí depois, mais jovem, a gente cresceu. Orquestra, né? Orquestra, partitura, música. Coisa linda. Uau! A música tem esse poder de arrebatar, né? Tem aquele negócio da emoção. É maravilhoso. Quem nunca foi num show aqui? Quem já foi no show aí do Wesley Safadão? Eu já ia pegar. Tinha um irmão levantando a mão ali. A música tem esse poder. Então, e isso quando tá no teu sangue, querido, é um bichinho que te picou, tá ali, não tem como falar que não. Então a gente cresceu nesse ambiente. 60 músicos tocando ao mesmo tempo, 100 músicos, 200, coral, 100 pessoas cantando, a glória de... Mas Deus chamou a gente para algo tão novo, que contraria a nossa genética, que contraria. Eu sei que o Senhor vai fazer desse lugar um lugar de adoração, onde as pessoas vão querer vir aqui para saber o que está acontecendo. E a música tem tudo a ver com isso também. A excelência tem tudo a ver com isso. Mas no altar, você primeiro vai colocando uma pedrinha de cada vez. E a gente vai ter que colocar uma pedrinha de cada vez, sem fazer de outro jeito. Quem está me entendendo vai me entender. A gente vai ter que fazer aquilo que parece pouco. A gente vai ter que fazer aquilo que parece pequeno. A gente vai ter que fazer aquilo que parece insignificante. Mas a gente vai ter que fazer para chegar no fogo. Amém? Filipenses 2, do 5 até o 10. Tem aí? Filipenses 2, querido? Põe para mim aí o texto para a gente ler junto. Pode ser? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha aqui o exemplo de Jesus. Olha só como Jesus fez, como Deus fez. Jesus vem e ele abre mão de ser Deus, de ter todo o poder aqui. Ele toma a forma humana. E o que ele faz? Ele se esvazia. Ele se humilha. E ele obedece. Então, Deus vai me honrar. Nossa, todo mundo vai ver. Meu pai e minha mãe vão ver. Meus parentes, meus vizinhos vão ver. Querido, antes da honra, existem 3 palavrinhas que eu queria colocar aqui com vocês. 3 palavrinhas necessárias que, tal qual em Elias, em Jesus é igualzinho, nada muda. Veja, extraordinário o Cristo que salva, que tira o pecado do mundo. Mas antes do extraordinário tem um homem, o menino nasce numa manjedoura, ele vive por 30 anos, sem nenhum marketing, sem nenhum tráfego pago, sem nada. E ele já era quem ele era. Menino entra no templo e todo mundo fica de boca aberta. Se fosse hoje, vamos pegar isso e vamos fazer um corte aqui, vários cortes desse culto, e vamos colocar na internet e divulgar Jesus. Olha o conhecimento desse menino extraordinário. Não, ele prefere continuar no ordinário. E ele vive por 30 anos. Até chegar o momento em que Deus fala, vai, agora é sua hora. E aí ele vai fazer coisas extraordinárias, tipo curar o cego, curar o leproso, ressuscitar o morto. Ele vai fazer coisas extraordinárias.
pegar 5 pães e 2 peixes, vai alimentar uma multidão. Coisas extraordinárias vão acontecer. Por que é que nós negamos isso em nós? Por que é que nós achamos que se nós viermos ao culto e recebermos de alguém que tem muita unção, então agora a nossa vida vai ser extraordinária? E nós estamos negando o nosso segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Por que é que eu acho que eu vou fazer um devocional com meu filho e ele vai ser um menino, vai ser um homem de Deus, vai ser espiritual, mas se eu não converso das coisas da vida com ele? Como eu vou mostrar a glória de Deus para ele, se eu não mostro a cama dele, como que arruma? Como eu vou mostrar o fluir do Espírito Santo, se eu não mostro como que escova o dente? Você entende? Não é? Olha só, nós temos um pensamento chamado dualista. Mas o que o Senhor deseja fazer, o que o Espírito Santo deseja fazer em nós, é quebrar o dualismo. Eu tenho que fazer isso ou aquilo. Não, querido, você tem que fazer as duas coisas. Você tem que chamar a atenção dele, você tem que ensinar ele a escovar o dente, você tem que falar para o teu marido que você não gosta daquilo, desse jeito, que ele pôs a toalha molhada em cima da cama, você tem que falar que você não gosta, tem que falar para a tua esposa que você não gosta, que ela queima o arroz. Você tem que fazer as coisas simples da vida, você tem que viver, mas não é só isso. A minha missão não é só fazer da minha casa uma boa família. Não. Ali precisa ser uma casa que revela o Pai. Veja que a missão é muito maior. Mas tal qual uma construção, e aqui temos engenheiros de plantão, é um prédio de 20 andares. É isso. Não, é isso, mas você começa lá na fundação, lá no subsolo, ninguém vai ver. Você está fazendo aquilo, ninguém vai bater palma, ninguém vai falar que bonito, mas que bom trabalho que você está fazendo. O pastor não vai falar, ninguém vai falar. Mas você sabe que você está fazendo o que tem que fazer. Aí depois vai subindo, colunas, aí daqui a pouco tem um esqueleto. Ainda não é um prédio de 20 andares, mas ele está sendo construído. Então, o imediatismo, além do dualismo, derruba eu e você. Derruba, porque a gente tem ainda um outro combo, né? Uma coisa nesse combo aí que é a ansiedade. A ansiedade é a antecipação do futuro. Não, vive hoje. Seja feliz hoje. Seja grato hoje, adore a Deus hoje. Seria tão bom se Deus viesse para a gente e falasse: ei, meu servo, vem aqui, eu vou te contar. Você vai ser um grande homem de Deus. E aí eu vou fazer assim, 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 assim. Aí vai acontecer uma coisa aqui, mas fica tranquilo. Parece ruim, mas eu vou estar com você. E Deus conta tudo. Ele faz isso? Não faz. Ele vai te dar uma palavra e falar: vai até lá. O que vai acontecer no meio, você vai descobrir junto comigo. Você entende, irmão? O que vai acontecer no meio do caminho é junto com ele. E a gente adoraria. Eu sou desses, eu adoraria. Deus, mas me conta. Me fala como é que vai ser. Me fala, Deus, porque eu não estou enxergando nada, eu não estou vendo nada. Esse meu trabalho, Senhor, eu acho que isso aqui não vai dar em nada, Deus. Eu acho que eu estou plantando mandioca no asfalto, Deus. Aí ele fala: não, vem cá, eu vou te mostrar, porque aqui vai acontecer isso. E dá lá como é que é o trailer do filme? Já dá o spoiler total. Deus não faz isso. Você já viu ele fazendo isso? Não? Alguém viu? Pergunta aí se alguém viu. Porque vai que alguém viu. Não viu? Então é porque é assim mesmo, irmão. Amém? É assim mesmo.
Então, ou nós adoramos hoje, no dia de hoje, que o Senhor fez, nos alegremos nele, ou a gente adora hoje, ou a gente fica olhando lá para frente, tentando entender, mostrando a nossa falta de fé para Deus. A gente fica dizendo para Deus assim, Deus, espera aí, é que eu não confio, deixa eu pensar mais um pouco. Às vezes eu me pego assim, irmão, tá bom? Só para você não achar aí que você é o pior do mundo. Eu me pego nesse pensamento, e sabe o que eu preciso fazer? Me converter. Eu preciso repreender. E eu preciso me converter de novo. Você também? Acontece isso com você? Não levanta a mão, já levantei a minha. Então, no dia de hoje, queridos, Elias está proclamando: adorem somente um Deus. Adorem, deixem a idolatria. Deixem, talvez a tua ansiedade é o teu Deus, é a tua idolatria. Ah não, eu não vou na católica. Oh, meu Deus do céu. Eu não tenho a santinha lá em casa. Mas você tem a tua ansiedade, que é o teu Deus. Que é o teu... Ai, o futuro vai vir. Ai, eu vou gemer. Ao invés de gemer no espírito, você está gemendo pelo futuro que não chegou. É o teu Deus. Elias está dizendo: adorem somente ao Senhor. Adorem ao Senhor Deus, Jeová. Amém, igreja? Olha só. Jesus, ele escolhe, e Deus nos ensina, é didático, como é o caminho. Existem palavras de Deus sobre sua vida. Existe promessa de Deus sobre a sua vida. Fora aqui, ó, que tem tudo, né, que a gente precisa. Não sei se você sabe, tem tudo que a gente precisa, mas você certamente recebeu. Deus usou alguém, Deus falou com você em sonho, de alguma forma. Igual José, né, do Egito. Ele sonhava, Deus falava com ele, ó, é isso que eu vou fazer com você. Aí ele saía contando para os irmãos dele, criando mais contenda. Às vezes Deus fala com a gente cria contenda com o que Ele fala, ao invés de esperar. Deus tem. Eu lembro de eu ser criança, bem pequenininho, e de irmãs do coque orarem e falar: olha, você vai ser um pastor. E eu ficava pensando: o que é um pastor? Será que eu vou trabalhar? Será que eu vou fazer o quê? Então existem palavras, mas a gente precisa adorar ao Senhor hoje. Amém? Reconhecê-lo hoje. Eu estou orando para que a minha família seja salva. Ele vai fazer. Continue. Reconheça o Senhor hoje. Amém? Ah, glória. E eu quero destacar 3 palavras aqui para a gente. Não vai embora sem guardar isso no seu coração. Esvaziar, humilhar e obedecer foi o que Jesus fez. E foi o que Elias fez aqui. E aí, irmão aí, me ajuda aí que a gente vai ler uns textos rapidinho, tá? 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Já foi. Se esvazia do velho. Não traz com você de estimação. Não traz o temor de estimação, o medo de estimação, o pecado de estimação. Já foi, irmão, tudo novo. Gálatas 2:20. Vocês querem Bíblia? Tô a Bíblia. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo agora, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não sou mais eu que vivo, é Ele que vive em mim. Ai, mas eu acho que não, pastor. Amém. Hoje você pode se converter. Hoje você pode entregar a sua vida para Jesus. Olha que bênção. Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim,
faça o quê? Negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Irmão, não tem outro jeito. O primeiro passo é se esvaziar. Tem uma água suja aqui dentro. Eu quero que tenha uma água limpa. Dá para as duas ficarem juntas? Não. Mas tem um mistério no esvaziar. Existe um mistério. Essa ilustração é a mais antiga de todos os primórdios. E a gente é a que mais serve. Então eu vou tentar, eu vou seguir, o pastor falou, fui lá no gabinete pastoral, o pastor Júnior, tal, falou, anotei, gravei no celular, inclusive, está tudo lá registrado, e eu vou seguir. Não vai conseguir, irmão, porque esvaziar é esquecer que é a sua capacidade, e o único jeito de esvaziar e tirar a água suja aqui é enchendo da limpa. Então, o que nós lemos aqui é que o Senhor começa a nos encher. E à medida que Ele vai enchendo, o que está lá vai saindo. A água suja vai saindo, a água suja vai saindo. E você está... Então, como é que eu me esvazio, pastor? Se enchendo de Deus. Amém? Só para a gente não ir embora com confusão aqui. Ai, nossa, o pastor me deu uma missão que vai ser difícil, hein, marido? Essa semana, você segura aí, que vai ser difícil. Não, irmão. É no Espírito, irmão. Então, como que a gente vai se esvaziar a igreja? Nos enchendo. Amém? Mas nem enchendo de qualquer coisa não, tá? Nem enchendo é enchendo do Espírito. Como que eu encho do Espírito, pastor? Uma pergunta mais básica. Ore e leia a Bíblia. Amém? Mas tem podcast. É bom, legal. Tem um monte de vídeo no YouTube. É bacana. Mas você vai precisar orar e ler a Bíblia. Amém, church? E aí, segundo passo, humilhar. Porque se Elias precisou humilhar, se Jesus precisou humilhar, será que a gente precisa? Será que a gente precisa de humildade na nossa vida? Para que se cumpra a palavra de Deus? Vamos lá? Provérbios 29 e 23. Vamos lá, esse irmão é muito rápido, dedos de fogo esse irmão. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde, mas tá rápido. O humilde de espírito obterá o quê? Honra. O que o teu orgulho te faz? Te derrubará, te jogará no chão. Mas o contrário disso, o humilde recebe honra. Provérbios. Segundo Crônicas 7,14, irmão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer uma igreja mais bonita, serve? Não. Se esse povo cantar melhor, serve. Se tiver uma banda mais profissional, serve? Não serve. Vai precisar humilhar e orar e buscar. Amém, querido? Está vendo como é fácil esvaziar? É humilhando também. Atos 5:41. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, o nome de Jesus. Os apóstolos aqui, a alegria deles ao serem presos, ao serem chicoteados, ao sofrerem as perseguições, não é uma desonra, é uma honra. Quando eu me humilho, o Senhor está sendo exaltado. Amém? Terceiro, obedecer. Lucas 6:46. Vamos, dedos de fogo. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Nossa, que duro. Nossa, pastor é duro, mas é que eu procurei, irmão, as referências, e eu procurei na Bíblia. Glória. João 14:15. Se vocês me amam,
guardarão os meus mandamentos. Eita glória! Eita Jeová na terra! É aí, irmão, é aí a minha luta, é a tua. Falar, eu não sei, eu vou orar, não consigo orar 2 minutos, porque eu não sei o que orar. Aqui, ó, anota. Ora isso aqui. Jesus, me ajuda. Envia teu Espírito Santo para eu conseguir, porque eu sozinho não consigo. Eu faço tudo errado, Jesus. Eu sou muito. A minha esposa fala que eu sou cabeçudo. Aqui, pronto. Você quer orar, irmão? Fala, por que eu vou jejuar? Jesus, abate minha carne, Jesus. Ó, já pega a dica, irmão. Abate. Jesus, você não vai jejuar porque Deus tem que fazer tal coisa. Você vai jejuar para você morrer. Amém? Para morrer. Está muito vivo em você. Está muito vivo. Aí você precisa morrer. Você fala, Jesus, me ajuda. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. É necessário que o que você ouviu, você vá lá e pratique. Poxa, a palavra está ensinando que eu preciso tomar essa atitude. A palavra está dizendo que eu não posso ficar em cima do muro, a palavra está dizendo. Então você precisa fazer. 1 João 5:3. Porque este é o amor de Deus. O que é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Amém. Queridos, existe um caminho para que o fogo desça. Existe um caminho para que a obra de Deus seja completa. Existe um percorrer, existe uma trajetória. E mesmo que vivamos, querido, numa geração de um clique, a gente está a um clique de distância de qualquer coisa. Há um clique de distância da comida que eu quero pedir no iFood, há um clique de distância do filme que eu quero assistir, há um clique de distância de falar com a pessoa que está do outro lado do mundo. Mesmo, irmãos, que nós estamos a um clique de distância, com Deus, nós temos uma jornada para percorrer. E essa é a graça, essa é a maravilha, porque se estivéssemos a um clique de Deus, a gente clicava e morria. Acabou. Morreu, Deus já fez. Amém? Vivamos hoje o que o Senhor está propondo. Esvaziar, humilhar, obedecer. Mas calma, a gente está terminando e a gente vai chegar lá, aonde você quer. Aonde você está esperando. Elias vai chegar agora diante dos profetas e eles não conseguem o fogo. Mas ora mais um pouco, talvez o seu Deus está dormindo, mas não veio o fogo. Se passaram horas e não veio o fogo, mas chega a hora do sacrifício, e na hora certa, na hora do sacrifício, Elias se coloca diante do altar. E quando ele se coloca diante do altar, versículo 30, ele diz assim: aproximem-se. Sabe, queridos, o altar do Senhor é um lugar de juntar. O altar do Senhor é um lugar de comunhão, de conectar, de trazer para perto. Mas nesse altar agora precisa algo que é reparação. Não haverá ainda um fogo. Por tudo que nós dissemos até agora, não haverá ainda um fogo sem reparar esse altar. Então, quando Elias está diante desse altar, ele tem um comprometimento em fazer o que é certo. Porque ele sabia, ele já havia aprendido lá nos primórdios, e talvez Elias criancinha, ele já sabia que um altar precisaria estar em ordem. Deus não se apresentaria em qualquer altar e de qualquer jeito, com tudo quebrado. E ele tem um compromisso em fazer o que é certo, simples. Olha que humano isso, fazer o que é certo. E ele então, ele começa a reparar o altar. Ao reparar o altar, ele vai lembrar do que Deus já fez e das suas promessas. Ele vai lembrar dos que vieram antes, no versículo 31, quando ele começa a juntar as pedras ali, uma para cada tribo de Israel. Quando ele junta uma pedra para cada tribo de Israel, ele vai lembrar das promessas de Deus. Ele vai lembrar
que Deus foi na vida deles primeiro, que ele é fruto de alguém que veio primeiro que ele. Irmão, você é fruto de alguém que veio primeiro que você. Pode não ser na sua casa, pode não ser nos seus amigos, mas foi alguém Deus usou. Eu vim sozinho para a igreja, então Deus usou o pastor, os irmãos dessa igreja que vieram primeiro que você. Amém? E ao reparar o altar da tua vida, uma das coisas primordiais é lembrar quem veio primeiro e o que Deus fez primeiro. Depois, a palavra diz ali que ele levanta essas pedras em honra ao Senhor. Ele dá toda a honra ao Senhor. Ele coloca esse altar como uma memória, como algo que pertence ao Senhor. E aí ele manda fazer o quê? Joguem água. Joguem água. Eu já ouvi pregação só disso, lindo, né? Nossa, pregação grandiosa. O pastor pregou só sobre isso e foi maravilhoso, porque tem muita riqueza nisso. Que na tua casa o Senhor possa continuar falando com você, amém? O que significa cada coisa, cada pedra, olha que mágico, olha que coisa incrível, espiritual. O que significa a água? Mas ao jogar a água, ele fala assim, joga, mas joga de novo. Aí ele fala, joga a terceira vez, então encharca o altar. A lenha fica molhada, as pedras ficam encharcadas. O animal que está ali está encharcado. E sabe minimamente o que significa isso? Confiar no Espírito. A água na palavra fala de Espírito Santo. Então, sabe, na nossa vida tem coisas que precisam ser arrumadas? Tem. Mas a gente precisa confiar no agir dele. Fala, Senhor, eu já fiz o que eu podia. Eu já tentei, eu já arrumei aqui o que eu podia, mas ainda não é o suficiente. Irmãos, ainda não é o suficiente, porque agora vem o mais importante. Agora vem a confiança está depositada em quem? No meu bom trabalho? Na minha boa religiosidade? Você sabe o que mais afasta o homem de Deus? A religião. A sua religiosidade te joga para longe de Deus. Porque fala, não, eu faço certo. Não, eu faço desse jeito. Não, eu cumpro. Não, eu estou na igreja há 30 anos. E o diabo alguma vez perguntou para você antes de te afrontar, quantos anos você tinha de igreja? Já? Perguntou alguma vez? Não, né? Então, irmãos, você pode ter suas crenças, você pode ter suas preferências, seus gostos, mas submeta tudo isso ao agir do Espírito. E aí receba dele, então, agora, o que vem pela frente. Quem precisa de algo além? Quem precisa de algo aí na frente? Então, quando ele fez tudo isso, olha só, versículo 36. Ô Jesus, minha vista está maravilhosa. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar, orou ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Olha onde ele se coloca, ele se esvazia, ele se humilha, ele obedece. Fique sabendo que tu és. Fique sabendo que eu sou o teu servo. Fique sabendo que eu só fiz isso, eu só encarei tudo isso porque o Senhor mandou. Qual é a palavra que Deus te deu, irmão? Qual é a palavra que Deus te deu, querido? É porque Ele falou. Talvez alguém hoje aqui fala, Deus, eu não tenho mais força. Deus, eu não consigo mais, Senhor. Mas você vai lembrar, foi Ele quem disse, eu vou fazer porque Ele disse. Alguém quer abrir mão do casamento, mas foi o Senhor quem nos uniu, então, Senhor, foi o Senhor, faz aqui algo novo no teu espírito.
Alguém quer desistir de uma situação? Eu já estive prestes a desistir de situações que eu não deveria desistir. E se eu tivesse desistido, o Senhor não teria sido glorificado naquela situação. Irmão, se você só parar no meio do caminho, o Senhor não vai ser glorificado na sua vida. Você pode se colocar de pé? Em nome de Jesus, nós estamos encerrando. Não esqueci dos avisos. Mas nós vamos orar. E se você só desistir hoje, irmão, o nome do Senhor não será glorificado. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Quando nós nos colocamos nessa posição, Senhor, todo mundo está duvidando. Aqui as pessoas todas estavam duvidando. Quando isso acontece, queridos, a única coisa que a gente pode fazer é falar: Senhor, que hoje fique sabendo aqui nesse lugar que o Senhor é Deus. Que hoje todos fiquem sabendo que eu sou o teu servo. Que hoje todos fiquem sabendo que eu só fiz isso porque o Senhor falou e eu obedeci. E logo depois, o fogo desce. Todas aquelas pessoas vão dizer: uau, há um Deus em Israel, mas elas pagaram para ver. O Senhor não te chamou para pagar para ver. O Senhor não te chamou para ser uma multidão que está esperando acontecer. O Senhor está te chamando para escrever a história. O Senhor está te chamando para um privilégio, para algo lindo, para algo maravilhoso, que é poder estar com Ele escrevendo a história. Eu não acredito que esse bairro tem que ser o mesmo, queridos. Eu não acredito que Santo André tem que ser a mesma. Eu não acredito que a nossa casa tem que ser a mesma. Eu acredito que o Senhor deseja mandar fogo do céu e consumir e fazer o que Ele quer fazer. Mas existe, queridos, um caminho. Vamos lá, segura na mão do teu irmão, segura na minha aqui, vamos junto. Não desista. Esse não desista não é uma palavra motivacional, é uma palavra da boca de Deus. Não desista, não é hora. Elias queria desistir, mas existia um fogo para descer lá na frente. Elias queria sair correndo, queria fugir daquela situação, mas existia um fogo, e para o fogo vir, primeiro você precisa morrer. Ai, pastor, querem me matar. Não, não vão te matar. Deixa Deus te matar. Deixa Deus matar o teu ego, deixa Deus matar o teu velho homem, que mesmo que você desceu numa água batismal, ali dizendo: Senhor, que o meu velho homem vai morrer aqui hoje, e hoje você olha e ele está assim: oi, estou aqui. Não, queridos, não corra por isso, enfrenta isso hoje, na força do teu Deus. Sabe, quando você está numa UTI de um hospital, você só tem a força do teu Deus. Quando o médico desengana, você vai lembrar que só existe a força do teu Deus. Quando a situação se agiganta e você sabe que ninguém pode fazer nada, você vai lembrar que só existe a força do teu Deus. Então ele está dizendo: lembra hoje porque eu quero endireitar o teu caminhar, eu quero endireitar o teu andar, eu quero corrigir a tua vida, eu quero aprumar o teu coração e a tua boca, eu quero te fazer um homem de Deus. Igreja, a gente não pode fazer de conta que está tudo bem. Houve uma quarta-feira lá em casa, nós começamos a orar e a clamar, e aquele dia foi diferente. O Senhor começou a dar autoridade entre nós ali, a gente começou a clamar, e sabe qual era o cenário? Eu olhava, falava: quantas irmãs estão aqui e seus maridos não estão? Essas mulheres estão carregando suas casas nas costas, e nós começamos a clamar, dizer: Senhor, nós não aceitamos isso. Converte o coração desses maridos, Senhor, edifica esses lares, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que responde com fogo.
E Ele está fazendo. Ele está fazendo. E eu quero ouvir os testemunhos aqui nesse altar. Eu quero ouvir nesse altar o testemunho do que o Senhor está fazendo. Nós não estamos clamando por mais dinheiro, por mais carro, por mais casa, por uma empresa mais bem sucedida. Nós estamos clamando por casas fortes, por famílias edificadas na presença do Altíssimo, que se movem pela voz do Altíssimo. O resto é resto, o resto vem depois e Ele faz o melhor. Irmãos, quantos testemunhos, queridos. E eu sei que em breve, eu particularmente, vou vir aqui e vou contar alguns testemunhos para vocês, porque hoje eu estou travando esse caminhar com o Senhor. São situações diversas, são lutas diversas, e eu não estou sozinho, porque Deus envia os seus. Não estou sozinho nessa luta, mas você também não está. Ah, não, eu estou, lógico, você se esconde na caverna. Quem vai lá na caverna? A caverna está escondida, a gente não está no Google Maps, não está no Waze a caverna. É melhor você morrer no Monte Carmelo, se o Senhor não responder, do que ficar vivo, escondido na caverna. É melhor. É melhor. Existe uma resposta de fogo. E seria muito emocionante eu falar que o Senhor está respondendo hoje com fogo na sua vida. O Senhor Ele está no mundo espiritual, já fez. Ele já consumou todas as coisas. Já. Assim como a tua herança nele. Já está lá. Mas você precisa atingir a maturidade, a estatura de Ruios, o filho maduro, para acessar a herança e viver a herança de Deus. Existe uma resposta de fogo, igreja, mas aonde você está? Você precisa estar nesse lugar aqui, aonde o fogo desce. Aqui eu era um menino, aqui eu era um adolescente, aqui a minha mãe cuidava de mim, aqui meu pai me dava, aqui a igreja o pastor fazia, aqui sou eu. Querido, é você e Deus. Ah, eu vou morrer. Você vai morrer se você fugir. Você vai morrer se você negar. Você vai morrer de fome e de sede escondido. Mas aqui tem um fogo para descer, igreja. Fecha os teus olhos, vamos clamar ao Senhor. Não deixa sua boca ficar fechada, querido, porque é uma oração de fervor. Elias era homem como você, sujeito aos mesmos sentimentos, mas ele orou com fervor e a chuva cessou. O que precisa cessar hoje na sua vida, na sua casa, na tua história? Existem muitas coisas para cessarem, para pararem, e você precisa se levantar em nome de Jesus. Isso não vai mais acontecer, não vai mais acontecer, porque existe uma palavra que sai da minha boca, da parte de Deus. Vai, meu querido, vai mais fundo com o Senhor, fala no mistério com Ele. Vai, querido, fala no mistério com Ele, flui em línguas, fala como o Senhor ouve, querido. Vozes de acusação do inferno, hoje eu dou uma ordem, cessa agora em nome de Jesus. Contenda, gritaria, cessa hoje em nome de Jesus. Pobreza, cessa hoje, agora em nome de Jesus. Pensamentos de morte, de suicídio, cessa hoje em nome de Jesus. Enfermidades que andam pelo corpo, cessa hoje em nome de Jesus. Mente confusa, perturbada, ouve a voz do teu Deus hoje em nome de Jesus. Pai, eu declaro aqui homens livres, eu declaro pastores das suas casas aqui com autoridade em suas mãos.